Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao Decatalis por ter sido convidada para participar desse debate. E é sempre interessante a gente perceber opiniões diferentes e justificativas diferentes para determinados temas importantes no contexto atual. Eu quero dividir uma tela com vocês, uma apresentação. Vou colocar um pouco mais para cima. Ok. Eu queria chamar a atenção, principalmente, para ser foco dessa apresentação, dessa discussão, a legitimidade dos Estados Unidos estarem envolvidos numa questão que é regional. Então, poderíamos citar também a questão de Taiwan, mas dessa vez eu vou focar no embate, na reivindicação do Mar do Sul da China. E eu gosto de começar mostrando sempre um mapa da China, né, de como a China se vê, não só como um país central no mapa, mas também as suas fronteiras terrestres e marítimas. Porque isso vai dar uma ideia de quanto o país se percebe seguro ou inseguro e quanto que ele deve destinar, né, a partir do momento que segurança e defesa é um direito de todos os países, quanto cada país deve destinar e se preocupar com essa questão. Aqui a gente tem os Estados Unidos, bem de frente, o Oceano Pacífico, que é o oceano estratégico para os dois países. E aí eu quero chamar a atenção para algumas questões. Bom, a China tem 14 vizinhos, eu estou falando só da parte terrestre, tá? 14 vizinhos de fronteira, né, direta. Os Estados Unidos tem 2. Vizinhos com armamentos robustos, a China tem 5, Estados Unidos nenhum. Vizinhos com armas nucleares, a China possui 4, Paquistão, Índia, Coreia do Norte e Rússia. Estados Unidos, mais uma vez, nenhum. Disputas territoriais, China está envolvida em 6, Estados Unidos nenhum. Vizinhos de maioria muçulmana, não só países vizinhos, mas existe uma contenda interna em Xinjiang, né, onde há a minoria uigur, de maioria muçulmana, Estados Unidos nenhum, e oceanos adjacentes, China nenhum e Estados Unidos 2. Bom, então por que o Mar do Sul da China tomou essa proporção mais importante ou tão importante nesse momento, né? Óbvio que tem a ver com a questão da ascensão chinesa, em termos geopolíticos, mas o Mar do Sul da China tem a sua importância econômica e comercial. Então, são quase 3 milhões de quilômetros quadrados e é uma rota marítima que liga o Nordeste Asiático e a zona ocidental do Oceano Pacífico ao Oceano Índico e ao Médio Oriente. 40 mil navios passam pelo Mar do Sul da China anualmente, 15% do volume total do comércio mundial também usa essa rota, e 80% do petróleo com destino ao Japão, Coreia do Sul e Taiwan, aliados dos Estados Unidos, são transportados pelo Mar do Sul da China. Quero citar também que 2/3 do abastecimento de recursos energéticos vão com destino à Coreia do Sul e mais de 60% vão com destino ao Japão e Taiwan. Além do potencial pesqueiro, o Mar do Sul da China agora também tem o potencial de petróleo e gás. Já se sabe e já é... Tanto China como outros países já fazem uso desse recurso energético. Bom, da extração desses recursos energéticos no Mar do Sul da China. Bom, essa é a área que a China demanda como sendo a área reivindicada por ela. A gente pode perceber que passa bem perto, né, de alguns países, né, nos limites marítimos de alguns países.
Essa área é reivindicada pela China com bases em documentos, em tratados, em livros, que remonta à dinastia Han. E a primeira reivindicação data de 1887, quando foi assinado um tratado na França, que também dividiu o Golfo de Tonkin, que é conhecido por apresentado como motivo dos Estados Unidos terem entrado, né, na Guerra do Vietnã. Então, os demais países que demandam parte do Mar do Sul da China são Filipinas, Brunei, Malásia, Vietnã e Taiwan. É possível também observar no mapa que as áreas reivindicadas também extrapolam tanto entre esses países como entre a China, e esses países são países membros da ASEAN, que é a Associação de Nações do Sudeste Asiático. Então, vale ressaltar que, mesmo dentre os países membros da ASEAN, existem disputas internas pelo Mar do Sul da China. Não é consenso a divisão que é feita entre esses países membros. E aí, vamos falar um pouco sobre interesses tanto chineses quanto americanos no Mar do Sul da China. Além do já citado grande nível de transporte marítimo que ocorre na região e a importância para os países presentes, a China, como quando os Estados Unidos reivindicam a livre negociação, a China deixa avisado, deixa claro, sempre manifesta sua opinião sobre isso, dizendo que não vai de maneira nenhuma impedir a livre negociação no mar. Mas uma outra coisa que chama atenção também não é só sobre o controle do mar, mas sobre o espaço aéreo, que é uma zona estratégica de defesa e de segurança para o governo chinês, considerado de extrema importância pelo governo chinês, assim como o livre acesso ao Oceano Índico e ao o Oriente Médio. O que a China diz, né, ressalta, é que a disputa deve estar restrita aos países da região ou diretamente envolvidos nessa questão. E aí a gente pode citar algumas estratégias diplomáticas, soft power com países vizinhos, que seria participação chinesa em fóruns e associações multilaterais. No caso da ASEAN, ela não faz parte como membro, mas existe uma reunião chamada ASEAN Plus, que periodicamente se reúne para fazer discussões a respeito de temas importantes para os países envolvidos, membros da ASEAN e alguns não membros, como China, o próprio Japão. E aí eu chamo atenção aqui para algumas estratégias de relacionamento comercial e econômico, o Asian Infrastructure Bank, a Silk Road, né, na parte marítima, Nanning-Singapore Economic Corridor também. Todas essas são tentativas, né, de aproximação, de cooperação, de entendimento entre os países da Ásia, né, principalmente os que estão circundados nessa localização. E aí também o Free Trade Agreement, entre um acordo bilateral entre China e Coreia do Sul, e trilateral com China, Coreia do Sul e Japão. As áreas estratégicas que a China considera para si e que ela não negocia, não senta na mesa para negociar com nenhum outro país e não vai discutir com nenhum outro país, são o Mar Amarelo, o Mar da China Oriental, as águas a leste de Taiwan e o próprio Mar do Sul da China, que é o Mar da China Meridional. Nos Estados Unidos também eu cito a questão da livre navegação como interesse, mas não somente. A gente, obviamente, tem que observar que a pretensão é de manter uma hegemonia na região
e de defesa de seus aliados, né, defesa de seus interesses. O que chama atenção é que, apesar dos Estados Unidos ressaltar para os acordos internacionais que foram firmados, como a Convenção de Direito do Mar, pela ONU, os Estados Unidos assinou essa convenção, mas não ratificou. Por problemas internos no Senado, o documento não foi ratificado pelo governo americano, mas é um documento que os Estados Unidos chamam a atenção. Quanto colocam para a China, os motivos de que a China não tem direito de fazer essa reivindicação sobre a grande parte, totalidade do Mar do Sul da China. E aí eu lembro uma situação que, né, aconteceu com o próprio Estados Unidos no século XIX, que era o Mar do Caribe, onde os Estados Unidos julgava como o local com uma importância estratégica, né, e decisiva para a sua segurança, e que virou praticamente um mar americano, né, a gente pode dizer assim. Mas a questão do Mar do Caribe se assemelha muito à discussão que a China faz sobre o Mar do Sul da China. Aqui eu tenho um mapa, 2 mapas, onde a gente pode ver mais de perto, né? Aqui eu cito o Golfo de Tonkin, o Mar Amarelo. A gente, tendo mais tempo depois, eu posso falar mais sobre esse assunto e focar mais em algumas regiões importantes e estratégicas. Bom, e aí, em 24 de julho de 2019, a China lança o que é, até então, o seu mais recente livro branco de defesa, que é chamado de Defesa Nacional da China na Nova Era. Dentre os objetivos fundamentais, eu chamo a atenção para alguns que a China vem constantemente falando, que não é novidade, que é opor-se à independência de Taiwan, à independência do Tibete e garantir seus direitos e interesses marítimos e no espaço sideral, espaço eletromagnético e ciberespaço. Como eu já citei, é mais do que o Mar do Sul da China em si, mas todo o ambiente aéreo, né, estratégico que está ligado ao mar, né? E, claro, salvaguardar sempre os interesses ultramarinos da China e o desenvolvimento sustentável do país. Bom, e aí no capítulo 1º, o documento diz o seguinte, chama atenção para o fato de os Estados Unidos estarem fortalecendo suas alianças na Ásia-Pacífico, e reforçando o desdobramento e a intervenção militar, aumentando, com isso, a complexidade da segurança regional. O documento fala também do acordo com a Coreia do Sul e o escudo antimísseis, que já gerou bastante debate em 95, quando foi instalado, e do Japão estar ajustando suas forças militares e de segurança, e fala também sobre a Austrália, e a gente pôde ver recentemente o Pacto Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, né, no AUKUS, de defesa e estratégia de segurança. No capítulo 2 do mesmo livro branco, eu chamo a atenção porque a China, mais uma vez, ressalta como seus interesses, e aí fala sobre as ilhas do Mar do Sul da China e as ilhas Senkaku, ou Diaoyu, que são que são disputadas com o Japão, que é também uma outra reivindicação chinesa que está em debate no momento. Bom, e aí temos também a questão de Taiwan, e que a China diz que alcançar a reunificação completa do país é de interesse fundamental para a China. O livro branco deixa
bem claro, não que fosse novidade anteriormente, mas deixa bem claro os interesses e as demandas chinesas por áreas que o país considera estratégica e de importância para sua defesa, segurança, ou que fazem parte de seu território. E chama atenção também a última frase desse parágrafo, onde diz que a China deve ser e será reunificada. Quanto a isso, eu quero ressaltar que os Estados Unidos não conseguiram, ou muito provavelmente não vão conseguir fazer com a China o que fizeram com o Japão, de conter o seu desenvolvimento econômico e o seu poderio militar na região. A China não é um ator que se coloca como recebendo algum tipo de ordem ou se rendendo a algum tipo de ameaça vindo seja dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, Reino Unido, por exemplo, Austrália, qualquer outro país que reivindique, França, que reivindique participação em áreas onde ela considera como sendo suas. Bom, no último slide, no último apresentação, eu quero chamar a atenção para duas situações. Primeiro, é muito debatido dentro da China, né, por especialistas, que a conquista ou reconquista de territórios reivindicados pela China é a própria legitimação do Partido Comunista Chinês. Eu já ouvi alguns pesquisadores debatendo que, se nos países democráticos as eleições se fazem a cada 4 anos e se existe uma insatisfação com o governo, é possível trocá-lo. No caso chinês, o partido é mais do que uma presença passageira dentro do país. É uma presença constante e que constantemente precisa ser reafirmada. A própria existência do partido, ela passa pelas suas conquistas e por todo o planejamento que o partido tem desenvolvido e por desenvolver para a China nos próximos anos. E uma outra questão que eu gostaria de ressaltar, eu acho que fica para o debate também, é que atualmente se fala muito sobre uma possível invasão de Taiwan pela China. Eu não acredito que isso vai acontecer. A China já deixou bem claro que a única possibilidade seria se Taiwan se declarasse independente, o que provavelmente não vai acontecer também, mas que antes de Taiwan ser reintegrado, é muito importante que a China conte com parceiros estratégicos em sua região. Não vejo a possibilidade de uma reintegração de Taiwan, seja de que maneira for, sem um apoio dos países da sua região. Bom, ficou de fora algumas questões que a gente pode debater depois no debate que a gente vai seguir, nas perguntas, e vocês fiquem livres para fazer as perguntas que vocês quiserem. E foi um pouco rápido, mas o tempo é curto, mas eu espero que a gente tenha colocado algumas questões importantes na mente de vocês. Obrigada.